Olha, agora vamos falar sobre um assunto que preocupa muitos pais, a musculação para crianças e adolescentes. É uma coisa muito comum, né? É cada vez mais comum nós vemos esse público frequentando as academias em busca de uma forma física perfeita. Mas será que não é muito cedo para eles começarem a malhar, não, hein? Será que existe algum risco para a saúde? É o que você vai conferir agora na reportagem do quadro Viva Bem. Hoje é cada vez mais comum encontrar adolescentes praticando musculação. A procura dos jovens por esse tipo de atividade cresce a cada dia. O trabalho resistido na musculação, ela vai proporcionar à criança, ao jovem, um aumento do equilíbrio, da força e da resistência para essas crianças, que utilizadas em outras atividades físicas, elas vão diminuir o processo de que aconteça alguma lesão. Gabriel tem 17 anos e sempre gostou de praticar esportes. Fazia natação. Há 2 anos descobriu a musculação e se apaixonou. Hoje não falta um dia sequer. Você era gordinho, lhe incomodava isso? Como é que é? Eu era meio gordinho assim. Sempre procurei fazer esportes, fiz 11 anos de natação. Aí por causa desses motivos e por gostar muito, me atrai por musculação. Eu faço musculação não por estética, nem por saúde, e sim um hobby. Aí por isso que eu comecei a malhar. O incentivo para Iana malhar partiu de uma insatisfação. Ela era muito magra na infância. Começou na academia aos 14 anos. E agora, aos 17, se sente bem melhor. A minha autoestima está melhor. A minha vida melhorou. Assim, eu não me canso muito rápido. Eu consigo controlar o meu tempo. Essas coisas ajudam muito. O professor de Educação Física, especialista em Fisiologia, diz que a musculação pode ajudar no desenvolvimento físico dos adolescentes. Mas para começar a malhar, é importante respeitar os limites do corpo. O adolescente, ele deve ser bem orientado, ele deve fazer uma avaliação pediátrica e psicológica antes de fazer atividade física. A Organização Mundial de Saúde considera adolescente as pessoas entre 10 e 19 anos. Para essa pediatra, quanto mais novo, maior deve ser o cuidado ao fazer musculação. É importante que essa criança, que esse adolescente, não se sobrecarregue, não entre precocemente em musculação, que vai exigir uma força muscular muito grande, que vai prejudicar suas articulações, a sua coluna. Então, quanto mais jovem o adolescente, mais coisas lúdicas, né? Fazer caminhadas, natação e deixar a musculação para depois da puberdade, que é aquela fase em que as transformações biopsicossociais, principalmente as alterações de maturação sexual, né, e de amadurecimento dos hormônios e tudo mais, então passar principalmente essa fase em torno de 16 anos de idade para poder ter, vamos dizer assim, maturidade para aguentar peso e as suas articulações não sofrerem, não terem prejuízo com essa atividade que exige força. A médica ressalta também a importância que as academias devem exercer junto ao psicológico dos adolescentes para evitar que a prática da musculação se torne prejudicial. O adolescente, ele quer queimar etapas. Ele não quer mais nem ser adolescente, ele quer passar da infância para ser um adulto e de preferência bombado, sarado, com muito músculo, né? E aí, às vezes esse exagero, essa desorientação termina enveredando para a vigorexia, né? Então o adolescente ele termina ficando com aqueles músculos exagerados e podem até sofrer algumas malformações. E o pior é o problema mental, porque na cabeça dele ele pode estar com bastante músculo, com bastante massa muscular e ele está sempre insatisfeito, sempre querendo mais, sempre se achando magro, sempre mais carente. E isso é um transtorno mental grave que deve ser desestimulado. E quem está aqui com a gente para falar um pouco mais sobre esse assunto é o doutor em Ciência do Desporto e coordenador do curso de Bacharelado de Educação Física da UFAL, Amândio Geraldes. Amândio, a gente viu duas opiniões ali que, na verdade, divergem, né? O professor diz da importância da musculação na adolescência e a pediatra dizendo que é preciso ter muito cuidado, que o ideal seria depois da puberdade. E aí, como é que fica? Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente definir o que é musculação, né? A musculação, nome genérico dado a um treinamento que tem como objetivo melhorar a força muscular.
E é bom que se diga também que a melhora da força muscular, o treinamento de força muscular tem vários objetivos competitivos, levantamento olímpico, levantamento básico, estética, reabilitação e saúde. A infância vai até mais ou menos os 12 anos, 10, 12 anos, e a adolescência, vamos dizer assim, tem 3 períodos, a pré-pubescência, a puberdade e a pós-puberdade, né? Vai até mais ou menos 18 anos. Difere um pouco entre mulheres e homens. As mulheres amadurecem 2 anos antes que os homens. Nesse período ocorrem muitas alterações importantes, estaturais, de massa corporal, psíquicas inclusive. Por isso esse período é tão assim chamado a atenção. E é bom que se diga também que o período é nesse período que você estabelece o que você aprendeu ou o que você ganhou em termos de treinamento. Por isso, esse período dá tanta preocupação para os pediatras e é tão perigoso com relação ao treinamento. Existe uma idade certa em que a criança e o adolescente eles estão liberados para começar a musculação ou é difícil dizer exatamente, varia de pessoa para pessoa, Mândio? Primeiro, é importante que se diga que a maturação pode variar de pessoa para pessoa. Embora a gente saiba que a maturação acontece em períodos, em saltos, existem diferenças. Mas tem uma coisa que é importante que se diga. Não existe consenso com relação à época ideal para começar a musculação. Para vocês terem ideia, a Academia Americana de Pediatria preconiza que você pode começar com 6 anos de idade, desde que o sujeito seja capaz de tenha disciplina e seja capaz de entender as técnicas para realizar a atividade. O que é mais importante é que a gente tem que definir qual é o objetivo da musculação e como ela vai ser feita. A idade é uma coisa secundária no sentido em que o meu objetivo está bem definido, né? Essa musculação ela pode interferir no crescimento, no desenvolvimento dessas crianças e adolescentes? O osso cresce de 2 formas. Diametralmente, que é para os lados, e longitudinalmente, que é para cima, né? Os ossos longos têm 2 locais. Numa extremidade superior e inferior, ela tem 2 linhas ou discos, que é onde você cresce. A gente chama de disco ou linha epifisária. É ali que você cresce. O grande problema das atividades físicas é que você possa lesionar esse disco. Se você lesiona essa área do osso, você para de crescer naquele ponto. Então, o que causa lesão? São traumas ou esforço excessivo mesmo, né? Os trabalhos que demonstram as lesões com musculação são basicamente os trabalhos relacionados com competição. Ou seja, são trabalhos realizados com pessoas que têm grande risco de lesão por causa da competição. Mas se você tiver um trabalho conduzido, supervisionado, é muito difícil que você tenha uma lesão de epífise, a não ser que aconteça um acidente, e acidente você tem sempre a probabilidade de acontecer, né? A pediatra falou na matéria do risco da vigorexia. É uma doença, Mândio? Explica um pouco mais para a gente. Tem um conjunto de doenças que se chamam dismorfofobias. São as doenças relacionadas à imagem corporal. Enquanto para a mulher é mais comum a preocupação com o emagrecimento, por isso as doenças mentais mais comuns são a bulimia e a anorexia, para o homem é muito comum a vigorexia, que é aquela impressão de magreza mesmo quando você está muito musculoso. Então, o homem tem um problema mental, ou melhor, pode ter um problema mental relacionado à muscularidade, enquanto a mulher tem um problema mental relacionado à magreza. Então, o homem se vê magro, e por se ver magro, embora não seja, ele começa a recorrer a tudo que for possível. Nesse sentido, ele começa a usar o anabólico esteroide ou anabolizante. O problema é que o anabólico esteroide acelera a maturação óssea, ou seja, ele fecha a epífise óssea antes do tempo normal. Por isso, o sujeito que toma anabólico esteroide antes da idade adulta corre o risco de não crescer mais. Agora, em off, uma das meninas entrevistadas falou que a única coisa que ela faz é exatamente a musculação. É o ideal? Se deve fazer isso com outro esporte? Para crianças, não. É bem claro a posição da Academia Americana de Pediatria. A musculação supervisionada, treinamento de força supervisionado para crianças tem um objetivo principal de melhor saúde óssea, aumenta a mineralização, melhor equilíbrio osteomioarticular e, principalmente, preparação para outros esportes e prevenção de lesões. Existe até uma estatística, 50% das lesões
vistas em crianças podem ser minimizadas com a prática do treinamento de força em criança. Entretanto, tem algumas características que devem ser seguidas, obviamente. Fica aí a dica, orientação, então, para o pessoal sempre buscar orientação, né? Repetindo a palavra, com médicos e, claro, com profissionais de educação física. E evitar exageros também, né, Amanda? Sim, o principal é o exame. Você tem que fazer um exame médico, um exame funcional. O sujeito que está te atendendo, o profissional, tem que ser especialista, ele tem que entender disso e fazer uma supervisão estrita. Criança tem que ser supervisionada o tempo inteiro. Verdade. Muito obrigado, Amanda, mais uma vez. Bom dia. Semana que vem. Nada, bom dia, professor.